Olá, eu sou a Sofia Couto. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos, os seres que adoram música. Como sabemos, a música é uma forma de linguagem que representa pensamentos abstratos e que, quando estes são usados em combinações várias, comunicam certos conceitos, ideias e, mais importante do que isso, emoções, que muitas vezes não conseguimos verbalizar ou descrever de uma forma tão clara numa folha de papel como quando ouvimos uma bela música. A música constrói também o nosso sentido de identidade, através de experiências que a própria música provoca no nosso corpo, no nosso tempo, entre os nossos pares, e o que nos permite criar uma narrativa cultural muito singular ao longo da nossa vida. E é esse o propósito de estarmos aqui hoje. Ficarmos a conhecer de uma forma mais lata, e digo eu, mais profunda e mais desconstruída, num mundo tão organizado e tão higiênico como o mundo em que vivemos hoje, pessoas que não vivem sem música e que têm algo claro a acrescentar às nossas vidas. Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos. Hoje temos aqui um melómano completamente original e único que tem influenciado esta família e várias famílias adjacentes aqui à nossa vida. É um amigo, é da família, é compadre, sei lá, tem aqui inúmeras relações connosco e, além disso, é uma pessoa que adora música e que tem um bom gosto desgraçado para isto. Portanto, sem mais demoras, muito obrigada, Pedrinho, por estares aqui. Eras dos primeiros nomes que eu tinha quando comecei a pensar nos melómanos. É mesmo um gosto enorme ter-te aqui. E pronto, e de facto estas 10 músicas acho que espalhou muito quem tu és e nós estamos desejosos de ouvir-te e de ouvir as tuas músicas. Obrigado. Obrigado. Olha, estou muito contente de estar aqui. Acho que é um privilégio enorme participar nas coisas que são feitas pelos amigos, sobretudo nos amigos mais próximos, e também porque acho que é uma ideia brilhante. Já te disse isto outras vezes. Acho que faz falta este tipo de iniciativas e de iniciativas que nos levem para caminhos que são construtivos, que nos fazem sonhar, que nos fazem criar. E este convite obrigou-me a isso tudo. Obrigou-me a repensar um bocadinho deste percurso. Que bom! E da relação com a música, e portanto, obrigado também. Uma relação que para ti é completamente umbilical, porque Sim. Eu acho que nunca te vi na tua casa sem estares a pegar num instrumento, de estares a tocar alguma coisa para alguém, quer seja numa festa de aniversário, quer seja só para ir lá tomar um café, estás sempre agarrada a qualquer coisa. Portanto, obrigada eu por teres-nos influenciado a todos, não é? A todos os teus amigos, incluindo aos meus filhos e ao meu marido e a mim, desta maneira tão bonita sobre o que é viver a música. É Sim, mesmo eu acho bom. Que me confundo um bocadinho com a música, Sim, é verdade. Pedro, música, Pedro, não sei, olha, vamos ver. Bem, antes de mais, queria-te perguntar, antes de passarmos aqui às tuas 10 músicas, se houve alguém que te tenha influenciado assim de uma forma única para adorares música ou se foi um percurso que tu fizeste mais de uma forma individual? Não, eu acho que houve muitas pessoas que me influenciaram e cada um no seu tempo, cada um no seu espaço, mas desde o princípio até agora acho que influenciaram e continuam a influenciar. Portanto, não, é difícil dizer a uma pessoa. Ok, pronto. Foi desde sempre e que se tem, uma coisa que se tem perpetuado. Sim. Ok, muito bem. Então, sem mais demoras, a primeira música que tu trouxeste, vamos apresentando as músicas, ouvimos e depois falamos um bocadinho sobre elas. Então, a primeira música que o Pedro nos trouxe foi The Beatles e, nesta música incontornável, Hey Jude. Vamos ouvir. Então, imagina a dificuldade que seja escolher uma música dos Beatles. Porquê o Hey Jude? Sim, é muito difícil escolher Beatles porque Beatles é quase tudo bom, não é? Nós costumamos dizer o mesmo, as pessoas da música clássica costumam dizer o mesmo de Bach, que é um bocadinho como a carne de porco, aproveita-se tudo. E Beatles, de facto, é assim, há um antes e depois de Beatles. Para mim, eu nasço um bocadinho a ouvir Beatles, acho que é essa a ideia. E a música entra pela via familiar, como entra quase tudo na primeira infância, não é?
pela via dos afetos. Eu acho que tive essa sorte por várias razões, não sei. Escolhi porque, provavelmente eu nasci ao som de Beatles, porque os meus pais terão namorado ao som de Beatles. Pois, porque, tão bom. Sim, provavelmente por ter ouvido esta música ao longo do tempo também, portanto é uma música que me acompanha ainda hoje. Gosto de ouvir e gosto de tocar e gosto de perceber o impacto que ela tem quando estamos juntos, e isso é bom. Mas tenho vários episódios, talvez lembro-me de um importante, que era o facto de eu fui também, a minha avó materna esteve muito presente na minha primeira infância e segunda, e ela lembrava-se muito do seu percurso em África, e havia muito esta abertura, penso eu, das pessoas que tiveram, Lourenço Marques na altura, Maputo atual, que falava muito destes encontros sociais em que havia esta disponibilidade para ouvir o que vinha de fora, e provavelmente até antes de se ouvir cá em Portugal, nessa altura, acho que se ouvia muito, e ela pedia-me para eu tocar esta música, portanto havia um incentivo familiar para aprender a tocar músicas, porque havia alguém que queria ouvir. E isso acho que foi importante. É uma música muito simples, a música é simples em si mesmo. Depois eu percebi também, à medida que fui percebendo como é que a música foi feita, eu acho que esta, segundo reza a história, portanto acho que o McCartney ia visitar o John Lennon, ou o filho, porque ele na altura tinha-se separado. Acho que esta música é feita na altura em que o John Lennon se separa da mãe do filho, não é? Do que se chamava Jules, não se chamava Jude. A música muda, e depois é engraçado porque acho que no filme Yesterday, que é um filme recente que fala sobre os Beatles, eles fazem uma piada com o Ed Sheeran, propõe, porque é que não mudas isto para Hey Dude? E eu nunca tinha percebido bem essa piada, ou seja, a piada em si era fácil de entender, mas agora percebo que ela vai muito mais longe. Porque a própria música também era o Jules que passou a Jude, e portanto já há esta mudança. E portanto eu acho que a música é uma tentativa do Paul McCartney de falar com o filho do John Lennon, que estava a passar um mau bocado com a separação dos pais. E eu achei isso interessante, porque sempre também me foi despertando a importância da música, às vezes em transmitir coisas que a própria linguagem oral muitas vezes tem dificuldade. Lembro-me de coisas da história da música, de Beethoven ter também uma vez visitado a mulher de um amigo que tinha falecido, em que ele também não tinha dito nada e simplesmente sentou-se ao piano a tocar. E eu acho que há estes momentos de passagem da música que é mais fácil às vezes transmitir as emoções. Estabelece a ponte, Sim, não é? A relação da música com as emoções é para mim uma questão importante, de uma linguagem alternativa. Sem dúvida. E esta história é um pouco isso. E depois também é uma história de uma música simples, não é? Que é feita no carro. Portanto, a música em si não tem grande ciência, mas depois vai crescendo. E ela é gravada depois, de facto, com 40 músicos. Os Beatles eram 4. E eles juntam mais de 36 músicos de orquestra para gravar a música. Que bonito. E isso acaba por ser também uma música que vai crescendo na complexidade. E isso também me parece interessante. Congregadora, não é? Congregadora. E, portanto, há aqui uma série de pequenas coisas. De nuances. Que fazem desta música, diferença. Que me fizeram escolhê-la, talvez nesse Tão sentido. bonito. Por ter pequenos apontamentos. Não fazia a menor ideia sobre estas histórias todas tão giras desta música. Muito, muito bom teres-nos trazido aqui estas informações, não é? Tanto dos Beatles como da tua avó materna e desse papel que representou na tua vida. Muito, muito bom. Bem, então passando aqui para a segunda música que tu nos trouxeste, do compositor Carlos Seixas, não é? No concerto de cravo em Lá maior, portanto um alegre. Vamos ouvir.
Bem, Pedrinho, aqui este concerto em Cravo, trouxeste-nos isto por alguma razão. É muito bonita, é muito alegre, não é? Sim. Muito harmoniosa esta composição, mas tens mais alguma coisa a acrescentar-nos? Sim, quer dizer, esta música é importante para mim porque foi uma das músicas que eu toquei com a orquestra quando, portanto, na minha formação musical. Há uma passagem importante, porque eu comecei por estudar piano e o piano... Que idade tinhas? Eu comecei muito cedo, não recordo. Eu ainda sou numa altura em que a música era ensinada e as pessoas que resistiam é que aprendiam. Exatamente. Quem resistia ia ficando na música. E a minha resistência à música passou por na adolescência perceber que eu, através do piano, se continuasse no piano, provavelmente iria desistir da música. Ok. E encontrei na música conjunta, portanto no coro de câmara e na orquestra, a possibilidade de poder continuar a estudar música. E por isso mudei do piano para o contrabaixo e empenhei-me muito a estudar contrabaixo para poder integrar a orquestra de câmara da Escola de Música de Linda a Velha, onde eu estava, e isso permitiu-me, de facto, depois de fazer o 8º grau e continuar a conviver com os meus amigos, porque eu tive a sorte também de estar num momento na escola em que há uma reforma do ensino da música, em que se começa, de facto, a perspectivar a integração da música, o ensino articulado, o ensino integrado da música. E, portanto, eu tive já vantagens no liceu. E aproveitaste e aproveitei. Bem. Podias não ter aproveitado. Aproveitei, tive essa sorte. Foi uma reforma da educação e do ensino artístico, promovida na altura pelo Roberto Carneiro, que foi Ministro da Educação, e que éramos vizinhos, e, portanto, convivemos. Eu tive a sorte de conviver também com a família, portanto os filhos fizeram parte do meu grupo de amigos e da minha educação, portanto estávamos quase todos os dias da semana juntos e vivemos esta aprendizagem conjunta da música com o ensino secundário, portanto preparatório e secundário. Nessa altura eu tive essa oportunidade também de crescer com outras contribuições e algumas dessas contribuições de facto foi a música clássica que com esta composição portuguesa de Carlos Seixas também me mostrou que havia compositores portugueses de uma enorme qualidade, exatamente, com muito valor e que havia por descobrir. Portanto, foi também um conjunto de descobertas que são feitas ao som da música. Muito bonito. E, portanto, a história da música também me permitiu conhecer isso, porque nós, a partir do 6º ano da formação musical, tínhamos também que fazer a formação na história da música. Portanto, há também essa descoberta do papel da música portuguesa, que também nem sempre o ensino é muito teórico, não é? O ensino teórico e a música barroca. Aqui há uma aproximação à música barroca através de Carlos Seixas português, mas também de Bach, que era uma coisa que nós vamos descobrindo e percebemos a complexidade que está por trás, e isso é uma descoberta para a música que eu acho que depois é muito difícil não nos prender. Sim, e não nos apaixonar. E não nos apaixonarmos claro. por isso. Até porque depois os nossos professores de música da altura, isto também é uma coisa importante. Lembras-te ainda quem eram? Lembro-me muito bem e lembro-me de um fator importante que foi o final dos anos 80, com a queda no Muro de Berlim. Nós recebemos muitos músicos de leste. Ok. E isto faz com que haja um impulso à música clássica muito grande em Portugal. Nós tínhamos poucas orquestras e começam a abrir orquestras, começa-se a abrir o encanto pela música conjunto e que nós íamos à Gulbenkian, porque alguns dos nossos professores também integravam a Orquestra Gulbenkian e ofereciam-nos muitos bilhetes para nós assistirmos aos seus concertos. Portanto, nós estávamos sempre na fila atrás à espera que os lugares se ocupassem para ganharmos depois uma posição quando começasse a acontecer. E era fantástico perceber o profissionalismo, os passos que vinham a seguir. Não é? Nós sabíamos sempre qual era o passo a seguir. Isso foi muito importante para nós. E o sacrifício, não é? Porque é uma vida de muito Sim. rigor, a vida de orquestra, de Sim. músico. Não, eu ainda conheço os professores de música de dois níveis. Eu ainda conheço o professor de música que vem de famílias de facto diferenciadas,
em que o ensino da música acompanhava um pouco a boa educação, Pois, que era tocar claro. piano e falar francês. Claro. Não é? Ainda tive professores mais velhos que tinham estudado fora, portanto, que estavam na Suíça, em Paris, portanto, que iam estudar pedagogia para os grandes centros de formação em música. Professores que de facto nos convidavam a ter aulas nas suas casas, que vinham dar aulas de motorista, portanto não Pois, era outra coisa. Era uma lógica diferente, e os professores que tinham um bom contraponto, e devo-lhes muito isso, que são os professores que vinham das formações populares, portanto das filarmónicas, Sim. que eram escolas de música extraordinárias, onde se aprendia música, era a forma de transmitir música, de facto, em zonas menos, portanto, nas zonas rurais, nas zonas menos urbanas, e professores que depois integraram as bandas militares, portanto, por via da ida para o ultramar, portanto, integraram a formação militar, que era obrigatória, e integraram estas bandas. E eles foram depois professores de música, e também acompanhei, também tive essa sorte. E era uma boa mistura. Era uma mistura extraordinária. Ficava ali... Sim. Porque a música era um muito. ponto de ligação entre tudo isto. Sim, eram claro. pessoas, de facto, com backgrounds diferentes, mas com o mesmo propósito. Sim, claro. E depois com os tais professores que vieram de leste, que te trazem uma perspectiva completamente diferente. E, portanto, tudo isto em conjunto... Foi ali um melting pot espetacular. Foi. E a orquestra era a forma de estarmos todos juntos a criar alguma coisa. Sim. O cravo, eu escolhi aqui o cravo um bocadinho nesta relação que tem, talvez, este instrumento, não é? Da aproximação ao piano, não é? Portanto, o ancestral do piano, com a música de corda, com a orquestra de câmara. E é um bocadinho esta combinação que tudo faz. Foi muito bem trazido aqui para os melómanos, que ainda não tínhamos tido aqui esta composição em particular. Bem, daqui vamos diretamente passar aqui para um intérprete francês incontornável, Joe Dassin, neste Champs-Élysées. Vamos ouvir. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la Concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Bem, Pedrinho, depois de ouvirmos este Champs-Élysées e conseguirmos ficar aqui os dois inertes na cadeira sem nos levantarmos para, pelo menos, dançar um bocadinho, eu acho que foi tão bem... Ai, adorei ouvir isto assim ao final do dia. É sempre uma música que nos dispõe bem, não é? Sim. Onde é que esta música entrou na tua vida? Conta-nos lá. Bom, eu provavelmente terei ouvido isto nos serões musicais em casa, Sim. porque a música francesa fazia parte da geração dos meus pais. Aliás, toda a cultura francesa teve um peso muito significativo.
esta música, eu percebi o impacto da música, ou seja, depois de estar já integrado, portanto, já estava perfeitamente convencido que queria continuar a fazer os estudos de música, portanto, pelo menos até terminar o liceu. Sim. Eu tive a oportunidade de, numa saída destas de escoteiros de um acampamento internacional, de estar... De irmos à Suíça e de perceber que a música tinha esta capacidade de nos ligar com o outro. E esta música dos Champs-Élysées foi, de facto, uma das músicas que todos os portugueses tivemos que aprender a cantar e a tocar para fazermos qualquer coisa em conjunto com os outros. Portanto, eu acho que ela representa um bocadinho este poder da música, de nos ligar com o estrangeiro, com o estranho, não é? Que está do outro lado. E isso foi para mim muito importante. Foi a primeira vez que eu percebi esse poder da música. E que idade é que tu tinhas, lembras-te? Uns 15 anos, talvez. Bela idade. Sim, para foi uma descoberta. Um acampamento de escoteiros internacional. Sim, e poder perceber isso, que valia a pena, de facto, sabermos uma outra linguagem e saber que... E mais tarde isto foi-me útil, muito útil. Lembro que mais tarde, já na minha carreira, já estava a fazer um estágio em Barcelona numa unidade para pessoas com doença neurodegenerativa, com Alzheimer, portanto, pessoas que tinham muita dificuldade já na capacidade de memória, não é? Certo. E eu tinha muita dificuldade porque estava em Barcelona e não sabia falar catalão. E, portanto, na altura foi muito interessante perceber, lembrar-me desta experiência e lembrar-me que através da música se calhar poderia chegar lá. E foi exatamente isso que eu fiz também nessa altura, foi utilizar a música para chegar às pessoas com demência. E foram estas experiências várias e eu acho que esta música Champs-Élysées representa isso também. É muito universal, não é? É universal e a própria música fala disso, não é? A abertura ao desconhecido, não é? Sim. Le cœur vers l'inconnu. É assim uma coisa muito de abertura, de uma passagem, sim, de esperança, de ir e de querer estar e de querer viver o presente, querer viver com o outro. E claro, Paris acaba por ser... Paris, ulala. Assim. Maravilha. Bem, então, diretamente de França para Itália, vamos passar aqui para esta quarta escolha que o Pedro nos trouxe, de um grupo também muito, muito interessante, Neri per caso, neste caso com este tema que se chama Le Ragazze. Vamos ouvir. Le ragazze si lanciano ad occhi chiusi nelle avventure, qualche volta confondono la bugia e la verità, seguono l'istinto e l'istinto le aiuterà, sono treni in corsa che nessuno fermerà. No. Le ragazze decidono il destino dei loro amori, i ragazzi si illudono ma non contano un granché, quando ti sorridono è probabile che siano sì, ma quando si allontanano e no, e tu ci devi stare, inutile sperare di recuperare se hanno detto no. Meglio sparire, non telefonare, per sentirsi dire un'altra volta no. Come se non ti importasse più, senza farti mai vedere già. Si può amare da morire, ma morire d'amore no. Le ragazze che ispirano i testi delle canzoni sono sempre al centro dei discorsi di tutti noi, che non conosciamo nemmeno la metà di tutto quel che pensano e dei segreti che ognuna ha. Le ragazze volteggiano sulle ali degli aquiloni. Le Ragazze, mas de onde é que vem assim este tema tão bonito? Acho que é tão bonito. Quando é que isto entra? Esta história começa um bocadinho antes, porque Sim. esta música é lançada, salvo erro, em 95, portanto Sim. já
Já Tinhas estava na tu faculdade. 20 anos. Já estava na faculdade, exatamente. Sim. Mas representa o gosto pela música a vozes, né? Pelas músicas Sim. à capela, pelos grupos à capela. E que continuas a manter. Sim, sim. É uma descoberta que eu faço naturalmente com a música de câmara, não é? Aham. Quando o meu grupo de amigos, e aqui todos gostávamos muito de fazer arranjos vocais Sim. e em qualquer sítio que nós estávamos cantávamos à capela. Mas não eram apenas 2, 3 vozes. Nós, de facto, procurávamos ir um bocadinho mais longe do que isso. E chegámos a ter um grupo de música vocal. Eu acho que terá sido dos primeiros grupos em Portugal, pelo menos de jovens, Que assim, de engraçado. 16, 17 anos, que estávamos todos nos últimos anos do curso complementar de música e queríamos muito fazer isto, Tinham algum experimentar. nome? Tinham algum nome? Tínhamos um grupo, Conta-nos lá. um nome que foi assim arranjado um bocadinho. Não sei, penso que foi para ir a um programa de televisão. E o grupo chamava Somos Amigos, Adoramos Cantar. Que era um bocadinho como os Neri Percato. Aliás, eles próprios também tiveram dificuldade em escolher o nome deles. Eles depois escolhem o Negros por Acaso, não é? Neri Percato, que é um grupo napolitano que ganhou o Festival da Canção Jovem também. São super conhecidos. São super conhecidos. Eles depois também têm uma música que Sim. faz uma novela brasileira, mas eles ganham o Festival de Sanremo, que é um dos festivais da canção mais antigos, antes até da Eurovisão. E eles representam um bocadinho isto. Eles são só vozes masculinas, nós não, tínhamos uma mistura. Ok. E todos gostávamos de experimentar o poder da voz, não é? E o poder da harmonia através da voz. E eu acho que eles depois representam aquilo que nós gostávamos de ser um dia quando fôssemos grandes, não é? E os Neri Percato são de facto um dos melhores grupos. Nós conhecíamos outros grupos como os Take Six ou os Pentatonix, são grupos e no fundo era um bocadinho a descoberta da adolescência de ver até onde é que podíamos ir, não é? Claro. Até onde é que... E o jogo das vozes, Sim. muito interessante. Sim, e do diálogo que as diálogo. vozes conseguem estabelecer. E de uma nova linguagem, não é? Porque realmente a música é isso, é falar de outra maneira, não é? Este poder congregador, não é? E depois num grupo só de vozes ali enquadrarem-se umas nas outras. Eu acho que isto foi importante. É muito bonito. Depois para aquilo que vem a seguir, não é? Para alguns de nós, uns seguiram a música e continuaram a fazer isto. Para mim, que depois faço isto de uma forma muito mais amadora, mas que ficou lá, não é? Mas ainda hoje, quando nos encontramos. Há uma semana e meia, mais ou menos, não sei, há uma semana, foi. Que às vezes vai soando qualquer coisa assim. Completamente. Continua a soar. Bem, e por soar tão bem, não é? Escolheste-nos aqui uma quinta música que de facto espelha muito bem este entusiasmo e este gosto que o Pedro tem mantido pela música a vida toda, porque de facto fez desde muito cedo parte da Estudantina de Lisboa. Esta música é da Estudantina, onde entra também, onde participa o Rui Veloso, não é? Numa música chamada Contradanças. Ouçam bem porque é maravilhosa. Lisboa canta, fados, vielas, são caravelas que o Tejo alcança e em contradança Lisboa sente que o povo gente ainda te canta. São nós bardoças que
Bem, estas contradanças, neste caso, surgiram em que altura em que tu entraste na estudantina? Como é que foi este teu processo de entrada na estudantina? Sim. O processo de entrada na estudantina, eu diria que hoje parece-me natural, não é? Na altura eu achei um privilégio enorme, mas é uma continuidade, porque chegando à entrada na faculdade, na altura optei por estudar psicologia, portanto, e de certa forma pôr a música assim um bocadinho em segundo plano. Havia uma alternativa para todos nós todos, muitos de nós, diria, todos não, mas muitos de nós tivemos esse dilema. Tínhamos a oportunidade, não é, de fazer os dois percursos. E na altura também surge uma oportunidade boa, que é a criação da Academia Superior de Orquestras, com o Miguel Graça Moura, portanto, que vem no seguimento daquela reforma da música em Portugal e desse grande impulso e do reconhecimento que as artes passavam a ter, de facto, na nossa educação. E aí surge essa oportunidade, não é? Eu resisti, acabei por não integrar a Academia Superior de Orquestras. Por exemplo, a Joana foi para a maestrina, ou o Lúcio também fez música, a Lúcia Muniz aliás, vai ao Festival da Canção e faz a sua carreira a solo. Portanto, assim, o Telmo também se dedica à música, ele fica como diretor musical da Disney em Portugal. Aliás, depois de ter feito a primeira versão em português de um filme da Disney, que é o Rei Leão, não é? Portanto, onde alguns de nós participaram nos coros da Disney. Portanto, há aqui muita coisa a acontecer e de facto coisas muito atraentes, não é? E eu de alguma forma acabei por não integrar, fomos fazendo algumas coisas, tive a oportunidade de fazer algumas coisas com o Carlos Alberto Muniz e com algumas pessoas que nos iam solicitando, o Samuel, etc., mas tudo assim, coisas mais pontuais. A estudantina surge porque alguns amigos mais velhos, quando perceberam que eu estava para entrar na faculdade, me disseram: olha, tens que ir para a estudantina, tu vês da música. Antes de entrar para a faculdade. Eu tocava contrabaixo, as tunas estavam nos anos 90 a começar a ganhar um protagonismo que tinham perdido durante algum tempo. E havia esta nova Academia de Lisboa que estava também a querer crescer com as universidades privadas. Portanto, havia aqui uma dinâmica universitária muito grande e havia muitas tunas a aparecer. E o projeto da estudantina era fazer uma tuna que fosse congregadora de todas as universidades. E, portanto, permitia-se aqui fazer qualquer coisa assim de especial. E eu tive essa sorte de ser muito bem acolhido. E de levar comigo alguns amigos que também... Levei bastante. Mas podia imaginar. Levei bastantes amigos e começámos a tentar introduzir algumas daquilo que foram as nossas experiências da música e da aprendizagem formal da música, juntando com pessoas que também estavam a estudar em Lisboa e que vinham de cada uma das suas origens e que tinham uma diversidade cultural muito grande. E isso foi ótimo. Muito, não é? Foi enriqueceu, sobretudo do ponto de vista humano, primeiro que tudo. Sim, claro. Estar com pessoas muito diferentes umas das outras e ter uma linguagem de bom humor, de aceitação do outro, mas ao mesmo tempo também de querer nos fazer, de uma perspectiva criativa e musical em particular, coisas diferentes. E acho que conseguimos. Começámos a fazer coisas diferentes, cada um foi trazendo as suas coisas, eu fui dando as minhas contribuições e esta música representa um bocadinho isso. Nós queremos começar a fazer músicas com outros arranjos vocais, introduzir outros instrumentos, os violinos, as flautas, o contrabaixo. Enriquecer com ritmos, com melodias e também trazer pessoas. Portanto, há aqui o Daniel Gouveia, que também era pai de uma amiga de infância, não é? Da Inês, que também fazia parte do Chac, não é? Mas que tocava guitarra portuguesa. E depois o Rui Veloso, que começou a conviver connosco e que, quando nós o convidámos, ele disse logo que sim. Espetáculo. Eu tinha assistido aos concertos do Rui Veloso, dos Mingos e Samurais, não é? Aquele grande concerto que é assim uma coisa absolutamente extraordinária, um disco que nós cantávamos, não é? A todos os momentos, e quando me vejo de facto em casa do Rui, no estúdio, dentro do estúdio com ele, a ensinar-lhe a música, tudo aquilo parecia um mundo estarei aonde? Sim, exatamente. E, portanto, foi uma descoberta de várias coisas, não é? Da vertente humana, mas também da vertente musical e isso foi muito enriquecedor e esta música representa isso. A música depois
de alguma forma é solicitada para ser o hino da Academia de Lisboa, portanto o que também nos dá assim um certo orgulho. A música originalmente é de Luís Caçador, mas o Luís tinha esta vantagem de nos convidar a todos a fazer músicas com ele. Portanto, nós sentávamos a construir juntos e havia um momento de criação conjunta que também eu acho que foi muito interessante. Eu acho que não larguei mais. Foi essa possibilidade de criarmos em conjunto. Portanto, a música também é um bocadinho a harmonia, depois é criada por todos e eu acho que representa apenas isso. Essa descoberta. Muito, não é? E representa muito. E eu acho que nota-se ainda hoje, não é? Eu que vos ouvi ainda uma grande parte de vós há uma semana e meia, não é? Ainda se nota muito essa mística no ar, não é? Sim. Eu acho que é muito bonito. Para quem ouve e para vocês que fazem, não é? Que são parte integrante. Sim, nós espectadores e vocês parte integrante. Acho que ficamos todos ainda a aproveitar aqueles momentos únicos. É muito bom. Bem, então, depois disto, não é? Depois desta ingressão pelo mundo académico, vamos falar aqui desta tua sexta escolha, deste intérprete absolutamente fantástico português, Jorge Palma, nesta Estrela do Mar. Vamos ouvir e já falamos. Numa noite em que o céu tinha um brilho mais forte e em que o sono parecia disposto a não vir, fui estender-me na praia sozinho ao relento e ali longe do tempo acabei por dormir. Acordei com o toque suave de um beijo e uma cara sardenta encheu-me o olhar. Ainda meio a sonhar, perguntei-lhe quem era. Ela riu-se e disse baixinho: estrela do mar, sou a estrela do mar. Só ele obedeço, só ele me conhece, só ele sabe quem sou, no princípio e no fim. Só ele sou fiel e é ele quem me protege quando alguém quer à força ser dono de mim. Esta Estrela do Mar também é muito difícil, é mais ou menos como aos Beatles. Como é que escolheste esta música do Jorge Palma? Porquê a Estrela do Mar? Bom, eu acho que o Jorge Palma é daqueles músicos que eu diria que se tivesse que apostar num músico que vai ficar para a história da música, Jorge Palma seria um deles. Eu acho que Jorge Palma representa... Concordo contigo. Eu fui conhecendo, mas talvez quando na faculdade já a estudar Psicologia foram os meus colegas da faculdade que me chamaram a atenção para estas letras, para esta... Havia aqui qualquer coisa de desafio ao comportamento humano, à descoberta da pessoa, à descoberta das relações, e há um inconformismo em Jorge Palma que eu me identifico. Sim, claro. E esta música mostra o quanto Jorge Palma é um músico demasiadamente completo, é aquilo que eu admiro, talvez demasiadamente no sentido que é quase difícil de descrevê-lo, não é? Porque ele escreve letras, compõe melodias lindíssimas, e depois tem esta capacidade de fazer arranjos mostrando o quanto ele sabe de música. E eu acho que esta Estrela do Mar, eu ouvi isto e disse, isto é Debussy. E depois percebi numa entrevista que ele deu, estudou música ele estudou clássica, piano, não é? ele estudou à séria, e ele próprio diz que compõe isto ao estilo de Debussy. Que bonito. E eu tinha sentido isto, e há aquelas ligações que nós temos, não é? E sinto que Jorge Palma representa exatamente isso. A capacidade de se reinventar, a capacidade de trazer alguma coisa de novo. O próprio Debussy fez isso, não é? Não é bem... talvez já quem diga que ele é o primeiro
modernista, não é? Do início do século XX. E eu acho que ele não é, sim, é qualquer coisa que ultrapassa o neorrealismo, que ultrapassa o surrealismo. Ele é mais do que isso. Ele é de facto uma pessoa que se reinventa a cada momento. E eu há pouco tempo assisti a um concerto de Jorge Palma e percebi isso mesmo. Ele rodeado de músicos todos muito mais novos, inclusivamente um filho dele. Filho, não é? Vicente, sim, Vicente Palma. E a forma como os músicos o respeitam como pessoa e como artista e a sua obra, eu acho que é próprio de quem já fez o seu percurso e está para ficar. E eu acho que isso é muito raro num artista. Acho que nem todos. Ele é incrível. É difícil ter estas componentes todas. Sim. E depois Jorge Palma também tem esta coisa que eu acho que é muito interessante, que é, apesar das dificuldades que ele foi tendo na vida, ele consegue fazer música e criatividade, não é? E às vezes há um discurso que é um bocadinho preocupante, e agora aqui um bocadinho puxando àquilo que é o meu contributo, talvez, ou que eu tento que seja o meu contributo para a sociedade, não é? Talvez através da saúde mental. E o Jorge Palma teve estes desafios, não é? E apesar desses desafios, não é? Muitas vezes as pessoas dizem ao contrário, não é? Que os consumos é que nos permitem compor, ou que nos permitem... Eu acho que é exatamente o contrário, não é? Apesar das dificuldades, ele conseguiu fazer coisas extraordinárias e mostrar exatamente isso, que todos temos dificuldades, que todos temos problemas, e que a música e a arte podem ser uma forma de lidarmos com esses mesmos problemas de uma forma em que aceitamos talvez melhor e que encontramos um lugar mais gratificante e provavelmente mais enriquecedor. Eu não diria melhor, eu acho que ele sabe falar dos estados de alma de cada um de nós, não é? Quando estamos, enfim, em fases melhores ou piores, não é? Ele de facto consegue espelhar bem os nossos estados de alma em músicas, em melodias, coisas simples, que eu acho que nós nos identificamos logo e que nos consolam, não é? Não é só aquela mensagem assim, aquele soundbite, não. São músicas que nos consolam. Eu tenho alturas em que ouço Jorge Palma e parece que estou a ouvir a voz de um amigo a falar comigo. É assim uma coisa... É a humanização, não é? Exatamente. É muito humanizado. É um homem muito bonito, eu acho. Muito bonito, com muito valor. Muito obrigada por teres trazido a Estrela do Mar também. E são todas boas. Isto hoje é uma playlist que, enfim, não é para esquecer, como se costuma dizer, é mesmo para memorizar. Bem, então a sétima canção que o Pedro nos trouxe é de uma ópera absolutamente maravilhosa e ímpar, Les Misérables, e nesta música que tem uma letra absolutamente maravilhosa também e muito, muito, que nos dá esperança para o dia da manhã, One Day More. Vamos ouvir. One day more, another day, another destiny, this never-ending road to Calvary. These men who seem to know my crime will surely come a second time, one day more. I did not live until today. How can I live when we are parted? One day more. Tomorrow you'll be worlds away, and yet with you my world has started. One more day I'm on my own. Will we ever meet again? One more day with him not caring. I was born to be with you, What a life I might have known. and I swear I will be true. But he never saw me One more day before the storm, where she goes, and the barricades are free. Shall I join my brother there? When the rains begin to fall, do I stay and do I dare? Will you take your place
themselves with love. Bem, One Day More, neste musical dos Miseráveis, não é? Que é um estilo de ópera, como eu há pouco enganei-me, mas tem uma mensagem tão poderosa e eu acho que isto deve ter tanto a ver com aquilo que tu fazes no teu dia-a-dia, na tua clínica, na tua prática com os teus doentes, que tu também fazes com as pessoas que te rodeiam, porque eu acho que tu és uma pessoa muito congregadora, que gostas de viver em grupo e em comunidade, acho mesmo. O que é que tu tens a dizer desta... Porquê é que escolheste esta faixa sim, da ópera? É engraçado estar a dizer isso, porque eu acho que sim, acho que é por aí. Acho que, bem, Os Miseráveis é provavelmente, para mim, talvez um dos melhores musicais que alguma vez foi feito. Talvez é difícil eleger, porque há muitos e bons. Aliás, o próprio compositor deste musical também fez o Miss Saigon, que é também um dos musicais de referência. Mas este vai buscar a literatura francesa, não é? Vai buscar a obra do Victor Hugo e vai buscar este ideal de igualdade, de liberdade, de fraternidade, não é? Portanto, que eu acho que trilogia. Sim, que eu acho que é um ideal humanista e que eu gosto de preservar. Mas também tem muito esta que tu dizias há pouco, que eu concordo, que é esta promover a liberdade. Eu acho que é esse o nosso trabalho, não é? Promovermos a liberdade individual e promover a liberdade coletiva, não é? E esse registro de lutar contra a miséria, de lutar contra as desigualdades, não é? Tudo isto está aqui. E depois a música em si, o One Day More, não é? Tem esta ideia de que o dia seguinte, não é? Esta perspectiva do futuro, não é? Da esperança no futuro, tem a particularidade de ser uma das partes do musical em que reúne todo o elenco em palco. Portanto, todo o elenco neste momento poderosíssimo está em palco e todos intervêm, né? Desde o Jean Valjean, o Thénardier, que era uma das minhas personagens. Eu cheguei a fazer musicais. Isto foi também uma descoberta que eu fiz. Pois, foi uma descoberta que eu fiz porque já no final do curso fui convidado por um grupo de amigos que vinham, a maior parte deles vinha da Academia de Música de Santa Cecília, e organizaram-se num grupo que se chamava Sons em Cena. Eu já tinha alguns amigos que estavam lá e um dia convidaram-me para integrar o elenco dos Sons em Cena, precisamente numa altura em que os Sons em Cena estavam a ser... tinham um produtor e tinham, portanto, uma empresa a promover o seu trabalho. E, portanto, foi uma experiência muito interessante. Sim, na altura com o CCA, com o Carlos Cruz, que nos promoveu. Portanto, nós participámos numa série de espetáculos por todo o país, promovendo musicais da Broadway. Portanto, foi uma experiência muito gira e foi super interessante. Sim, deve ter sido. Estar em palco com pessoas que sabiam cantar muito bem. Portanto, aprendi muito com eles e descobri também melhor esta participação do que é isto de música em cena, não é? Portanto, um bocadinho aquilo que eu já tinha estudado da importância da ópera, não é? Da importância do libreto e da importância da palavra quando se junta à música, e esta palavra em particular é de facto extraordinária. A mensagem é muito forte, é muito forte. E os musicais permitem isso. Há outros musicais, o próprio Miss Saigon, quando fala dos buidói, não é? Daquela experiência que é os soldados vietnamitas que tiveram filhos com mulheres, os soldados americanos que tiveram filhos com mulheres vietnamitas, e portanto aquelas crianças que nascem ali numa terra de ninguém, não é? Ou mesmo o Rant, que fala do VIH-Sida. Portanto, percebe-se que a música pode ter uma mensagem por trás. Os musicais foram uma boa forma também de chamar a atenção para e que foram muito abrangentes, não é? Chegaram a muitos sítios, a muita gente. Durante muitos anos, não é? Tiveram em cena nos maiores palcos, não é? das maiores cidades, e portanto, e aqui esta vertente da Revolução Francesa, não é? Aqui por pano e de dos fundo, valores dos valores que estão por trás, não é? Esta ideia de que às vezes é mais importante do que a Revolução, é importante saber quem é que está ao nosso lado na barricada, não é? Sim, completamente. Sim, mesmo. E isso é sempre, acho que sim. Bem, então depois de teres trazido esta peça maravilhosa deste musical, vamos passar aqui para o Brasil, para este intérprete que nós também gostamos tanto, para o Djavan, nesta música muito bonita, aqui cantada ao vivo pelo Djavan, que se chama Se. Vamos ouvir. Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim.
quer saber quando é assim? Deixa vir do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você vem me largar. Não. Soltar essa louca ardê de paixão. Não há como doer pra decidir. Só dizer sim ou não. Dizer adeus. Eu levo a sério, mas você desfaz. Você me diz a se eu nessa dor e me remete ao frio que vem lá do sul. Errar, insiste em 0 a 0, eu quero 1 a 1. Sei lá o que te dá, não quer meu calor. Yeah, São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Aprender japonês em braille. Do que você decide se dá ou não. Oh, baby. Bem, Pedrinho, pelo menos eu já vi contigo e com mais uma data de amigos e família o Djavan ao vivo, e eu já sabia que tu eras fã, mas escolheste-o se por alguma razão em especial? Não, eu acho que a minha relação com a música tem muito... Ligas muito às letras? Ou ligas mais à melodia? Não, eu tenho que confessar isso. Eu ligo muito mais... à melodia? Sim, a música é sempre uma vertente muito mais emocional e afetiva, que me afeta, que me incomoda de alguma forma. Okay. E às vezes nem me apercebo bem das letras. Eu sei que as letras estão lá, eu sei que eu estou a ouvir, mas vai para um lado rapidamente, para um lado inconsciente, e só tardiamente é que eu recupero o lado consciente mas das letras. Bonito, sim, é há pessoas que prestam muito mais atenção às letras. Não é o teu caso? Não, neste caso particular desta canção, por acaso eu gosto muito da letra e acho que a letra mostra alguma destas indecisões destes que às vezes... tangos. Sim, e tem muita coisa de... Djavan é a redescoberta e é também o outro lado. Para mim é o outro lado não é o outro lado só do oceano, é talvez o outro lado da música brasileira que vai para lá do samba raiz e depois de todas aquelas influências do jazz americano. Nova. Sim, eu lembro que gostava muito de Stan Getz, não é? Quando tocava com o António Carlos Jobim ou com o Gilberto. E depois também da capacidade que Djavan tem de juntar estilos, junta de facto muita coisa. Sim. E este concerto ao vivo em particular foi muito importante para te redescobrir a música brasileira e para conhecer Djavan. Eu cada vez que digo Djavan lembro-me sempre de um amigo que a determinada altura vinhamos no carro numa viagem e ele pega no CD e diz assim: quem é este DJ Avan? Eu nunca mais me esqueci de DJ Avan. Mas Djavan tem isto e tem uma postura em palco de facto extraordinária. Ele neste concerto comunica já toca muito bem com o filho público. também. Sim, comunica muitíssimo bem com o público e tem muita coisa por trás nas harmonias, nos arranjos que de facto é são... muito fresco, não é? Assim, som muito fresco. E este álbum de facto eu acho que é um álbum extraordinário. Ele foi muito bem avaliado pela crítica, mas independentemente ficou disso, para sempre. Para mim fica como uma redescoberta da música brasileira que me acompanha, e depois também a descoberta de músicas que nós ouvíamos nas novelas, não é? Porque nós ainda somos daquela geração que ainda víamos o rock santeiro, exatamente, que as novelas ocupavam um espaço importante e as bandas, portanto, como eles chamam, a trilha sonora, não é? Sim, a trilha sonora. E eles faziam parte do nosso imaginário, não é? De romântico, etc. E portanto Djavan também tem de facto essa contribuição, mas é sobretudo um músico com um talento enorme e que
no fundo, chama a atenção para a qualidade da música brasileira. Claro. Que representa muitos E outros. continua não é? a Muitos brotar, outros. não é? Continua a brotar Sim. em vários estilos, sempre música brasileira, mas em vários estilos, e de facto o dele é muito Sim. singular, não Sim, é? é singular. Claro que há outros que igualmente Claro, maravilhosos. igualmente maravilhosos, Sim, como, obviamente. não é? Ainda bem que temos os nossos irmãos do outro lado É isso. a enriquecer sempre aqui o nosso, em tudo, não é? Na música, na literatura, em tudo. Eles de facto são pródigos. Bem, nono tema, de um compositor russo que eu confesso que não conhecia e que realmente o Pedro me veio apresentar, Alexander Borodin, nestas danças polovtsianas, disse Sim. bem? Vamos ouvir. Caramba, este compositor russo que também era químico, obrigada por me teres apresentado. E, pá, eu não conhecia esta maravilha. Isto é incrível. Sim. Como é que apareceu o Borodin na tua vida? Bom, isto é já assim uma parte mais recente da minha descoberta ou da redescoberta da música clássica, em que eu volto a integrar, a ter a oportunidade de integrar a música sinfónica, participando em alguns concertos que felizmente agora em Portugal já se começa a fazer, ou há alguns anos para cá, que é permitir que pessoas que tiveram alguma formação musical e que não são profissionais possam continuar ligados à música e a sentir o gosto do ensaio, o gosto do concerto maravilha. e da descoberta da música sinfónica. E de facto o coro Lisboa Cantat com a Orquestra Sinfonieta fazem normalmente o concerto de abertura da Festa do Avante, e quando se celebravam os 100 anos da Revolução Russa, houve um concerto e eu achei que era um momento extraordinário, uma oportunidade única de poder participar nos 100 anos da Revolução Russa, Claro. na Festa do Avante. Claro. Portanto, com um coro sinfónico e com uma orquestra sinfónica. De facto, quem prepara estes concertos tem uma enorme conhecimento de música, não é? São pessoas que Claro. sabem mesmo de música e são eles que nos apresentam estas obras, não é? Que nos desafiam Incríveis. a cantar. Linda. E, portanto, foi uma descoberta a 2 ou 3 níveis. Portanto, voltar a estar nos ensaios com pessoas de
quem eu aprecio muito, não é? Portanto, eu limito-me a aprender e a tentar acompanhá-los o melhor que sei, mas nesta altura tivemos inclusivamente a participação de um maestro russo que nos veio explicar um pouco não só a obra, mas também como a deveríamos cantar, desde a fonética, a própria interpretação daquilo que estávamos ali a ler, não é? E, portanto, há aqui toda uma descoberta que acompanha um momento... Deve ter sido super interessante. Foi muito interessante e foi também aqui qualquer coisa que me voltou a dizer que a música era importante para mim e que eu devia ter cuidado em estimá-la no meu dia-a-dia e, portanto, foi isso que eu fiz. Depois tive a oportunidade de também fazer uma coisa com a Gulbenkian e agora... As viagens que tu fazes com as músicas, sim, não é? Com a música. E agora os 50 anos do 25 de Abril, que vão ser agora esta semana. No dia 1 de setembro, não é? 1 de setembro. Que, entretanto, quando o programa for para o ar já passou, mas que eu acho que vai ser imperdível. Mas é a mesma oportunidade de poder participar num concerto de celebração dos 50 anos do 25 de Abril, neste contexto de música sinfónica e com este enquadramento da Festa do Avante também, que é interessante de ver. E que tem muito mérito, não é? E que tem muito mérito. Bem, vai ser incrível, de certeza, e de facto, Alexander Borodin, não se para quem não conhece... E há aqui um apontamento, a forma como se pronuncia o nome, eu já não me recordo muito bem, mas tenho ideia que depois tem que se pôr aqui um A na vez do O, porque já me ensinaram isso, mas há aqui um ponto interessante, é que o tema, um dos temas principais, foi depois popularizado pelo Tony Bennett. Por uma música que se chama Strangers in Paradise, que ele depois num nos álbuns que ele faz de duetos, canta precisamente com Andrea Bocelli e, portanto, é uma música conhecidíssima que nós provavelmente nunca associámos, e também a música também tem estas descobertas, não é? Que é encontrarmos naquele tema, naquela passagem, qualquer coisa que fica... A composição. Sim, exatamente o mesmo que acontece com Les Misérables, não é? Que aparece para trás quando a Susan Boyle depois vem a um dos programas desses cantar, exatamente, cantar o I Dreamed a Dream, que também tem esta passagem que no One Day More também aparece. Portanto, há estas conjugações que nós vamos depois redescobrindo na vida, não é? E que são universais, completamente. São universais. É? E que nos ligam assim com aqueles fios invisíveis, realmente, que a música tem. E vamos este poder tomando consciência, mágico. não é? À medida que vamos andando, vamos tomando consciência, já viste a qualquer lado, isto é parecido com isto é parecido com aquilo. Exatamente. E eu acho que essa descoberta para mim é muito cativante. Assim muito como bonita. falava há pouco de Jorge Palma com a história de Debussy, não é? Estas coisas vão-se redescobrindo, não é? Mas é para quem tem um ouvido muito treinado, que é o teu caso, não é? Tu já estudas música há muito tempo e já tens este ouvido muito treinado, com muita gente aqui à mistura. Sim. Quanto mais se falar sobre o assunto, mais se vai aprender. Mas é muito bonito, é incrível, é ótimo, e nós vamos aproveitando. Bem, então, para acabar aqui em beleza, 10º tema que o Pedro nos trouxe. Portanto, é uma música muito, muito conhecida, Father and Son, aqui interpretada por alguns membros da estudantina que, durante a época da pandemia por Covid, que passámos recentemente, formaram um grupo chamado Vidoc 91, que eu acabei de saber que realmente é este mesmo nome, e aqui, maravilhosamente, este Father and Son, interpretados pelos Vidoc. Vamos ouvir. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I'm old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. To explain, when I do, it turns away again. It's
It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. It's not time to make a change. Just relax, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Pedro, eu pronto, não quero estar aqui a expor muito a tua vida, mas tu tens 2 filhos, e sei como é que tu és como pai, e sei o que isso representa para ti, não é? Esse vínculo tão vital e tão bonito, e que tu nutres tão bem no teu dia-a-dia. Portanto, imagino que cantar esta música no Dia do Pai com os teus amigos nos Vidoc tenha sido assim uma experiência muito bonita. Queres-nos falar mais de alguma coisa disto? Sim, não, eu penso que esta música surge também em jeito de encerramento de uma playlist. Sim, claro. Que foi proposta, não é? Que eu achei, como te disse há pouco, achei extraordinário, porque acho que é mesmo interessante o desafio, não é? E também achei interessante porque, pelo que percebi também, os teus diferentes convidados também foram abordando de formas diferentes. Eu acho que isso claro. Mostra bem que a proposta é muito interessante. É plural. Permite que cada um depois pegue para onde quiser. Eu resolvi terminar com esta música por várias razões. Por um lado, porque é relativamente recente, traduz aqui uma experiência mais recente, que é o facto de podermos fazer as nossas próprias músicas, os nossos próprios arranjos num enquadramento que não existia antes, não é? Sim, claro. E por várias razões. Por um lado, porque a pandemia nos levou para as novas tecnologias e, portanto, nós de repente ficámos em contacto com microfones, com iPads, claro. com poder fazer Por música à zooms. distância, com zooms, etc. Sim. E na altura surgiu esta ideia de começarmos... por um lado, porque havia mais tempo para me relacionar com os instrumentos, naquele tempo em que estávamos em casa, e depois foram surgindo estas ideias, e foi muito interessante, cada um nas suas casas, tínhamos muitos amigos fora de Portugal, pudemos nos ligar através da música, e essa música representa também um bocadinho esta oportunidade de nos ligarmos. Claro. Depois, numa fase de vida, como dizias, e bem, em que já todos, de alguma forma, perspectivamos um bocadinho a responsabilidade de sermos adultos e de sermos adultos responsáveis com o propósito de ensinar os mais novos alguma coisa. E esta música, demos-lhe aqui um bocadinho um embrulho diferente, um bocadinho talvez esta possibilidade também de darmos a nossa contribuição, mas tem aqui também um bocadinho da história da própria música, não é? Que é a revolução em si. A história do filho que quer sair de casa para ir para a revolução, e que o pai diz: fica aqui, não saias, não é? E toda a música é um pouco isso. A música, aliás, até tem uma vertente ligada com aquilo que falámos anteriormente, não é? Da Revolução Russa, de outras coisas assim. Mas esta música tem este desempenho, não é? De perceber desta relação entre o pai e o filho, não é? Entre do alerta, mas também de um alerta que é um alerta que ao mesmo tempo é um alerta... Consciencializa também, não é? Sim, e ao mesmo tempo eu não sei se é um alerta de uma consciência plena, se é um alerta próprio de uma função em si. Ou seja, há aqui este lado do abraço que nós temos que dar, não é? Mas que seja um abraço ao mesmo tempo que não seja sufocante, largo, mas seja libertador, não é? Sim, um abraço largo. Que seja libertador. E às vezes essa liberdade para que haja uma revolução, não é? Para que os mais novos saiam de casa, para que vão recriar as coisas mas que ao mesmo tempo também não se esqueçam desse passado e
e desse património que nós também somos herdeiros, não é? Portanto, é um jogo... É um jogo de forças. É um jogo de forças que eu acho que é bom que coexista. Sim, é bom claro, que tem que coexiste. existir, não é? E, portanto, esta música é muito essa representação do futuro, não é? Do futuro que estão nos mais novos, mas também o jogo daquilo que nós já trazemos na nossa bagagem. Portanto, eu acho que a música é um bocadinho isto, da possibilidade de recriarmos e de olhar para o futuro, mas viver o presente. E o presente, na altura, com a pandemia, foi desafiante, não é? E nós vivemos lá assim, e portanto foi isso que... Teve que se contornar. Como diz o Miga Couto, agora estava-me aqui a lembrar, que a vida é mais ou menos como agarrar um ovo, não é? Se nós agarramos com muita força, partimos. Se agarramos com pouca força, ele pode cair. Portanto, temos que ir jogando aqui este jogo de forças de uma forma mais ou menos inteligente, não é? Tem que ser. Tem que ser. Depois destas belíssimas faixas que tu nos trouxeste, só te queria perguntar aqui mais uma coisa, ainda por cima, tendo em conta aquilo que tu fazes, os doentes que tu vês, sei lá, tantas experiências aqui na saúde mental, que é um tema de facto muito importante, particularmente depois da pandemia toda, não é? Sim. Que acho que todos nós temos a noção que a parte clínica foi toda muito importante, mas as repercussões mentais ainda estão longe de serem avaliadas e mensuradas, não é? Se tu tivesses aqui uma oportunidade de nos dizer assim ao mundo inteiro, se estivéssemos aqui tranquilamente todos a ouvir-nos aqui nesta breve conversa, assim um conselho prático, simples, para nós vivermos todos um bocadinho melhor. O que é que tu nos dirias? Assim, daquilo que tu percebes do teu dia-a-dia, que acho que falta à maioria das pessoas, que falta à humanidade, hoje em dia. Bom, é um desafio muito grande, mas eu dou por mim, muitas vezes, a reencontrar alguns princípios que eu acho que são úteis na medida em que, não só para mim, mas também para o meu trabalho e para aquilo que é a convivência. Há um princípio fundamental que é a promoção da autonomia, a promoção da capacidade de decisão das próprias pessoas, não é? Dar à pessoa a capacidade de decidir, promover essa capacidade de decisão e, portanto, de alguma forma contrariar os paternalismos, contrariar algumas tendências que às vezes surgem, e isso é sempre um grande desafio. Trabalhar com a pessoa de uma forma que seja importante respeitar o que o outro tem para nos dizer, não é? No sentido da alteridade, no sentido do diálogo. E esse diálogo é um diálogo que favorece depois talvez aquilo que eu acho que pode ser uma das maiores preocupações que nós temos, que é o sentimento de impotência que muitas vezes a sociedade atual nos dá. Portanto, esta capacidade de nos proporcionar muitas coisas e de ao mesmo tempo nos dizer agora temos que lidar com tudo isto. Não é? Tudo é possível, mas depois tudo é... E, portanto, às vezes entre este sentimento de impotência surgem sentimentos de omnipotência. Não é? E contraste. Que é, eu vou ser capaz de fazer tudo, eu sou capaz de tudo, não é? E, de facto, nem uma coisa nem outra, não é? E, portanto, o sentimento de competência é talvez a coisa que se sugere e que eu acho que nós devemos promover. Que é o caminho. Que é o caminho, que é um passo de cada vez, um degrau de cada vez, em que a pessoa se vá sentindo competente nas suas tarefas diárias e que, sobretudo, que conviva, não é? Que é preciso essa coragem para viver, não é? Cautela para sobreviver, mas também um sentimento de generosidade para podermos conviver uns com os outros. E se este sentimento que a generosidade nos ajuda a descobrir e a redescobrir no outro, na convivência com o outro, eu acho que através de sentimentos de competência, pormos a fasquia no sítio certo, não é? Não é mais, nem menos. E sabermos dosear essa fasquia para que chegarmos ao final do dia com sentimento de satisfação e de dever cumprido, e não com sentimento de frustração ou com sentimento de que temos que ter um pensamento quase maníaco de que somos capazes de fazer tudo, quando na verdade não temos que ser, somos apenas humanos. Portanto, este sentimento de humanização acho que faz falta e que é um trabalho que se pode ir treinando todos os dias, connosco e com os outros. Sim, acho que sim, acho que é de nos humanizarmos, não é? Sim. De ficarmos mais terra a terra e de abrandarmos um bocadinho o nosso ritmo. Vivermos a realidade. Muito bem.
Bem, adorei estas músicas, adorei esta última dica para todos nós. Antes de terminarmos, quero só fazer aqui um breve resumo para vocês que estão aí desse lado, para ficarem a conhecer um bocadinho melhor o nosso melómano. E então, ele chama-se Pedro Machado dos Santos, nasceu em Lisboa em 1975, certo? Em criança era criativo, atento e empenhado, características essas que mantém aos dias de hoje. Entretinha-se a criar histórias, a fazer vários desportos, náuticos, futebol, ténis e outros, e sempre a ouvir e a tocar música, sobretudo guitarra e piano. Frequentou a escola secundária de Linda a Velha, onde ainda hoje mantém vários amigos dessa altura, muitos dos quais amigos através da música, como nos explicou há pouco, quer através dos instrumentos, como também através do coro. Desde criança até à idade adulta, houve 3 instrumentos que aprendeu a tocar, e bem: o piano, que considera ser o instrumento mais intimista, para ambientes mais intimistas, a guitarra, para todas as ocasiões, e finalmente o contrabaixo, que funciona muito bem em grandes grupos, quando está em grupos, como nos explicou agora com as orquestras. Afirma-se um melómano convicto desde a infância. Recorda-se bem de ouvir e sentir a música desde muito cedo como uma sensação prazerosa. Frequentou a Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, tendo sido este um tempo muito rico e profícuo e que conjugou vários interesses fulcrais na sua vida, como também já nos explicou: a psicologia, o associativismo e a música, tendo ingressado na Estudantina Universitária de Lisboa, de onde nunca mais saiu, bem como dos sons em cena. Hoje em dia, o nosso convidado exerce a sua atividade clínica em paralelo com a investigação de apoio à decisão política, tendo nos últimos tempos trabalhado em vários projetos da OMS. Paralelamente à sua atividade profissional, procura sempre manter a proximidade com a música, como podemos constatar, com o desporto e com os vários tipos de leitura que aprecia, nomeadamente a histórica, a política e a social. Para o Pedro, a sua família representa uma constante de afetos e desafios com muito passado e também com muito futuro. Quando o questiono acerca de projetos a curto e a longo prazo, não me fala de nada em concreto, porque desconfio que fossem tantas ideias que talvez não fosse possível acabarmos este programa hoje. Obrigada, Pedrinho, por seres um dos grandes melómanos e com tão bom gosto desta casa, e que também atua certamente, que espero que saibas, por teres sempre incutido em todas as crianças que eu conheço, incluindo os meus filhos, mas não só, o prazer de ouvir música e tocar instrumentos, e por seres um ser essencialmente agregador, o que já vai rareando nos dias de hoje, como nós sabemos. Muito obrigada por defender sempre estes ideais de Abril e por seres a pessoa que és. É um gosto ter-te aqui e todos os dias. Obrigada. Obrigada por terem estado aí e até para a semana.